Olá, seja bem-vindo ao Microsoft TechNet Experience. Meu nome é Manzano, eu sou especialista em segurança da informação e hoje eu vou falar um pouquinho sobre conscientização de segurança, gestão de pessoas e processos. Vamos falar a respeito de conscientização de segurança, que é a parte de gestão de pessoas e procedimentos. Quando a gente pensa em segurança da informação, a gente tem que analisar o seguinte: a palavra segurança ela é uma palavra bastante ampla. Se você parar para analisar somente essa palavra, que é tão curtinha, o tanto de coisas que ela está relacionada à nossa vida, você vai começar a perceber que a questão da segurança ela é mais presente na nossa vida do que aquilo que nós imaginamos. Por exemplo, no seu trabalho, há quem se preocupe com segurança do trabalho. Com certeza, na empresa que você trabalha, alguém está preocupado com a segurança do trabalho. O que é segurança do trabalho? Envolve uma série de elementos, desde a sua condição enquanto trabalhador, até tudo que está ao seu redor. Evitar acidentes no local de trabalho, rotas de fuga, isso é muito comum de ver em fábricas e assim sucessivamente. Aí outros, né, se a gente parar para analisar outros pontos que são importantes. Segurança no trânsito é uma preocupação. Segurança na aviação, segurança pessoal, segurança predial e assim sucessivamente a palavra segurança ela está presente numa série de elementos da nossa vida, é que às vezes a gente não percebe e acaba passando despercebido a questão da segurança. Mas uma coisa é fato: quando a gente pensa nessa palavra, ela está mais presente do que aquilo que nós imaginamos. E na internet também não seria diferente, no computador da gente também não seria diferente. Eu preciso sim garantir e prover segurança dentro do meu ambiente computacional, seja ele um ambiente doméstico, seja ele corporativo, por uma série de fatores. Quais são esses fatores? O primeiro fator que a gente pode analisar é a questão das informações que tem dentro do seu computador. Se você parar para pensar, quanto valem as informações que estão dentro do seu computador de trabalho? Qual o valor daquela informação? Quanto que vale a informação que eventualmente você tem dentro do computador da sua casa, da sua residência? Vamos dar um exemplo mais prático. Você trabalhou um ano inteiro em cima de um trabalho de TCC. Foi sacrificante, foram muitas horas de pesquisa, de estudos, de digitação, foram noites sem dormir, e de repente simplesmente um vírus, vai para dar um exemplo bem simples, um vírus ele invade a tua máquina, ele entra na sua máquina e destrói o teu trabalho. Com uma semana antes de você apresentar para a banca julgadora na sua universidade. E você não tem backup disso. Conclusão: olha o problema gigantesco que você passou a ter. Se você parar para analisar a importância do valor daquela informação, aquele TCC que é trabalho, é esforço de um ano inteiro, tal, você com certeza vai procurar se prevenir contra vários males que podem colocar em risco aquela informação em específico ou qualquer outra informação que tem dentro do seu computador. Então, se a gente parar para analisar, hoje, durante esse vídeo, a gente vai abordar alguns pontos que são importantes. O primeiro dos pontos é em relação a verdades e mentiras, né? O que na questão da segurança da informação é verdadeiro ou é mentiroso? Tem muita gente que acredita em fatos que não são verídicos. E fatos que são verdadeiros as pessoas não dão atenção. Depois, na sequência, a gente fala um pouquinho a respeito de algumas ameaças do mundo conectado. Infelizmente, não temos tempo aí para falar de todos esses bichos, né, esses monstrinhos eletrônicos ou cibernéticos, mas enfim, a gente vai tentar endereçar aí os principais até para criar uma linha de raciocínio. E no final, a gente tenta entender como ser mais seguro em casa e mais seguro no trabalho, mais seguro no escritório. Então, quando a gente começa pensando em verdades e mentiras, para quem já assistiu algumas palestras presenciais da Microsoft, enfim, já deve estar até meio acostumado com esses slides, porque eles são padrão aí do trabalho do Manzano. Mas para aqueles que nunca viram, eu vou propor um joguinho para vocês, um jogo rápido. Eu vou jogar uma frase em questão e vocês analisam rapidamente se isso é verdade ou se isso é mentira. A primeira frase diz o seguinte: um hacker ele entra no sistema de segurança do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em apenas 60 segundos. Será que isso é verdade ou será que isso é mentira? Primeira coisa que a gente tem que analisar: quem é o hacker? Será que ele é capaz de invadir um sistema de segurança do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 60 segundos? Ou, eventualmente, isso seria mito? Há quem acredite que é verdade,
Há quem acredite que é mentira. Porém, todos nós entendemos que a palavra hacker normalmente não significa um cara que tem boas intenções, né? Em regra até está errado, porque o hacker ele não é um cara mau. Mal é o cracker, né? Seria uma outra conotação. O cracker sim é um cara que invade para destruir, para roubar, para afetar, para te prejudicar. Hacker não necessariamente. O hacker pode até ser qualificado aí como um especialista em segurança que não se prevalece dos seus conhecimentos para atividades criminosas, tá certo? Ou qualquer atividade aí que envolva prejudicar uma outra pessoa. Mas enfim, voltando à questão do hacker ou cracker, ou o que quer que seja, entrar no sistema de segurança do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 60 segundos, como eu tinha falado, há quem acredite que é verdade, há quem acredite que é mentira. Então a gente está aqui deparado com uma situação onde eu não sei se isso é realidade ou se isso é pura ficção. Nesse caso especificamente, não é realidade. Nesse caso, é pura ficção. Nós estamos baseando essa frase naquele filme Swordfish, A Senha, com John Travolta. Nesse filme, se a gente parar para analisar, quem assistiu o filme vai lembrar, e quem não assistiu, acho que é bacana, uma experiência aí numa locadora e pegar esse filme, você vai ver que o filme todo ele roda em torno de uma intriga onde um cidadão aí em questão, ele é coagido por uns gangsters a invadir um dado sistema em apenas 60 segundos, ok? Isso no mundo de Hollywood, ok, pode acontecer. Na vida real, não. Não existe uma invasão a nenhum sistema, seja de segurança do governo americano, do governo brasileiro ou qualquer outro sistema, ou até mesmo em um computador em apenas 60 segundos. Não existe um processo de invasão que se realize em 60 segundos, ok? Outra, um vírus é criado 25 dias após uma vulnerabilidade ter sido encontrada e apenas 14 dias depois toda a rede está infectada. Será que isso é verdade ou será que isso é mentira? Se a gente parar para analisar, vamos pegar essa frase e vamos separar em duas partes. A primeira parte vai até aquele ponto final da palavra encontrada, onde eu falo, um vírus é criado 25 dias após uma vulnerabilidade ter sido encontrada. Essa é a primeira parte da frase. A segunda parte a gente separa ali, ó, 14 dias depois, toda a rede está infectada. A primeira parte da frase, sim, ela é verdadeira. Houve um caso, esse foi o primeiro caso, né? Na verdade, ele abriu as portas aí das possibilidades, onde um código malicioso foi criado 25 dias após ter sido encontrado uma vulnerabilidade num dado sistema operacional. Então isso aconteceu. Porém, se a gente parar para analisar, um vírus, ele é um software, ele é um programa de computador. Ele precisa ser desenvolvido. Imagina que tamanha loucura um cara sozinho, em 25 dias, não deve ter dormido nenhuma noite, desenvolveu esse código malicioso sozinho em 25 dias. Quer dizer, ele descobriu a vulnerabilidade, ou ele tomou conhecimento da vulnerabilidade, entendeu como que ele se prevaleceria dessa vulnerabilidade para invadir um dado sistema usando um código específico para fazer isso e desenvolver esse código em 25 dias. Ok? Então isso é verdade. Já a segunda parte da frase, que eu falo que 14 dias depois toda a rede está infectada, isso não é bem verdade, não. Esses 14 dias nós vamos transferir para 14 horas. 14 horas depois desse vírus ter sido criado, toda a internet estava infectada. As máquinas no mundo inteiro começaram a ter problemas com esse código malicioso. Foi uma coisa muito rápida. Esse é o primeiro caso, tá? Depois dele vieram tantos outros. Na verdade, esse aqui foi o precursor. Ele abriu as portas e aí várias outras pessoas acabaram se inspirando na metodologia de desenvolver um vírus tão rapidamente e já houveram outros casos aí de 14 dias, enfim, menos tempo. Porém, como a gente está falando do primeiro caso, que foi aí o separador de águas, essa praga não é mentira, isso é verdade, isso não é ficção, isso não é mundo de Hollywood. Esse cara, inclusive, tem nome, a gente está falando do Blaster. O Blaster foi o primeiro código malicioso desenvolvido num curto espaço de tempo e que atacou uma massa de máquinas muito grande. Ele atingiu máquinas ao redor do mundo num curto espaço de tempo. Né? Tanto que o Blaster hoje já não é mais uma praga que assuste a nós, a ninguém. A gente já sabe como controlar, como evitar, como mitigar esse problema. Porém, de novo, ele foi o divisor de águas. Ele foi o primeiro código malicioso a ser desenvolvido num curto espaço de tempo. Depois do Blaster vieram tantos outros, né? Então, quer dizer, a primeira realização monstruosa
foi o Blaster. Depois vieram outros códigos e a tendência é que a cada dia que passa esses códigos sejam desenvolvidos aí num espaço de tempo cada vez menor. Então, se a gente parar para analisar, o que antes era ficção, né, aquilo que a gente acreditava que era ficção, imagina, um vírus de computador ser desenvolvido em 25 dias, isso é coisa de ficção. Ou então, até mesmo chegar e falar, um vírus de computador atingir 90, 95% das máquinas ao redor do mundo em 14 horas, imagina, isso é ficção. Antigamente podia ser ficção. Antigamente, quando o mundo não estava conectado à internet, as pessoas, para trocar informação entre um computador e outro, dependiam de um disquete, por exemplo. E aí ficava aquela história de disquete para cá, disquete para lá, o famoso protocolo DPC-DPL, disquete para cá, disquete para lá, que era o que levava a informação de um lado para o outro. Hoje, como o mundo está conectado, todo mundo está conectado à internet, basta uma máquina com um vírus, estando online na internet, que ela automaticamente vai acabar passando aí vírus para tantas outras máquinas. Então, o que antes era ficção, hoje é realidade. E, infelizmente, eu tenho que ser portador dessa notícia, né? Cada dia que passa, a coisa está pior. Não tem um caminho reverso para melhorar. A cada dia que passa, essas pragas são mais rápidas, são mais eficientes, são mais furtivas, e a gente tem que estar preparado para lidar com tudo isso. Então, o meu objetivo aqui hoje é passar um pouquinho dessa experiência para vocês, né? O objetivo dessa apresentação, na verdade, é garantir a segurança das informações internas e externas da empresa ou até mesmo as suas informações particulares. Isso se tornou uma prioridade em todas as áreas da existência humana. Só que se a gente parar para analisar, no princípio já era assim. Eu tenho até aqui uma historinha rápida, que no começo da humanidade, o homem passou a andar em bandos, a formar clãs, aldeias, cidades, enfim, sempre para se manter mais forte e combater as ameaças que o rodeavam naquela época. Porém, sempre teve alguém tentando burlar esse sistema de defesa. Então, para e analisa, imagina da seguinte forma. Quando o homem, lá nos primórdios, ele começou a se juntar com outro homem e outros homens e formar clãs, qual que era o objetivo deles? Um grupo é muito mais forte e mais resistente do que um indivíduo sozinho. E naquela época existiam ameaças também. Eram civilizações contra civilizações, guerras, enfim. Então, estando em bando, estando em grupo, eu me tornaria mais forte. Veja que naquela época tão remota dos dias de hoje, já havia aí uma preocupação com a questão da segurança, né? Da segurança pessoal, da segurança de uma existência de toda uma comunidade, de pessoas, enfim. Então, a questão da segurança, ela não remonta dos tempos modernos. É algo que vem aí desde o princípio, independente da teoria da criação humana, desde o princípio existe essa preocupação. Pois bem, então pensando nessa linha de raciocínio, hoje é um mercado que, sem sombra de dúvida, é um mercado em alta. Né? Um dos poucos mercados que podem competir com a tecnologia da computação quanto ao crescimento dela é aquele que usa tecnologia com intenções criminais ou maliciosas. Por exemplo, há algum tempo atrás a gente não ouvia falar, e quando eu falo algum tempo atrás, a gente está falando de 5 anos, de 10 anos para cá, a gente não ouvia falar de clonagem de cartão de banco. A gente não ouvia falar de fraude com cartão de crédito e tantas outras coisas. Porém, como a tecnologia foi crescendo, as pessoas começaram a descobrir que elas podiam fazer compras via internet, usando seu cartão de crédito, usando seu computador, automaticamente as intenções, as atividades criminais também migraram para esse universo. E se a gente parar para pensar de uma forma mais simples possível, hoje ninguém anda com dinheiro no bolso. Hoje você anda com plástico, você anda com cartão eletrônico, cartão de crédito, que são usados para transações eletrônicas. Automaticamente, o bandidão, aquele que te assalta na rua, ele é um pé rapado, mas o bandidão mesmo, ele quer pegar o quê? Ele quer pegar a transação que acontece no banco, que acontece no site de e-commerce, ele quer roubar o número do seu cartão de crédito para que ele possa efetuar alguma transação, ele quer clonar o teu cartão de débito para que ele possa sacar, enfim, fazer alguma coisa com o seu dinheiro. O dinheiro hoje está no banco, o dinheiro não está mais no bolso do cidadão. É capaz, daqui a algum tempo, a gente andar na rua sem tantas preocupações, porque o ladrão sabe que não tem dinheiro no bolso. É capaz do ladrão abordar e falar, ó, me dá teu cartão de crédito, me dá, enfim. E hoje eles já fazem isso.
Eles já abordam e querem cartões, cartões de banco, cartões de crédito, e como sabem que ninguém vai dar a senha, eles acabam sequestrando a pessoa junto. Por quê? Para sacar o dinheiro na boca do caixa? Não, não somente isso, porque é uma transação eletrônica, é uma transação computacional. E o dinheiro hoje, ele está no meio eletrônico, e é isso que a gente tem que entender. Alguns especialistas em justiça criminal dizem que o crime cibernético ele está crescendo mais rápido que o crime convencional. Quer dizer, os crimes que utilizam os meios eletrônicos, eles crescem mais rápidos do que aqueles crimes da vida comum, da vida real da gente, da nossa vida fora do ambiente computacional. Até porque, se você parar para analisar, procure fazer uma pesquisa rápida sobre crimes, diversos tipos de crimes. Assalto, latrocínio, enfim, tudo o que você quiser. Você vai ver que isso tem um início e um fim. Não tem mais o que inventar. Fraude lá, aquele sequestro relâmpago, já inventaram, ninguém vai inventar de novo. Aquela história de ligar para a pessoa, né, dizer que alguém foi sequestrado e tal, e querer cartão de telefone, cartão pré-pago. Já inventaram, não tem por que inventar de novo. Então, assim, o crime convencional ele já meio que chegou no limite dele. Agora, o crime cibernético, esse não tem limites, tanto quanto a internet não tem limites. E é aí que a gente precisa estar atento a essa questão. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho nas questões de necessidades, todas as pessoas, todas as organizações que usam computadores, elas têm informações que precisam ser protegidas. Empresas públicas, instituições financeiras, organizações médicas, por exemplo, são pressionadas hoje por regulamentos para fortalecer os seus sistemas de segurança contra ataques. Então você tem uma série de regulamentos, que isso eu acho que pode ser assunto para diversos outros encontros da gente, como por exemplo, organizações médicas, elas têm que seguir uma norma que se chama RIPA. A RIPA, ela determina boas práticas de segurança para organizações médicas, hospitais, laboratórios, assim sucessivamente. Instituições financeiras que atuam em mercado exterior, Sarbanes-Oxley, e assim sucessivamente, você tem diversas regulamentações, pequenas legislações, normatizações, como aqui no Brasil também, a gente tem a nossa normatização de segurança, que é a família 27.000 da ABNT, que as empresas se apoiam nisso para ter um ISO 27.000, para ter um selo de que aquela empresa ela garante a segurança dos seus sistemas. Bom, pensando dessa forma, agora que a gente entendeu um pouquinho a respeito das necessidades, vamos entrar na questão de conceitos básicos da segurança da informação, para que a gente possa descobrir quais são as boas práticas disso. Então a gente vai falar um pouquinho de conceitos básicos e ameaças da atualidade. Quando a gente pensa em conceitos básicos, um computador ele só é dito seguro caso ele atenda a 3 requisitos básicos relacionados aos recursos que estão naquele computador. Primeiro desses requisitos se chama confidencialidade. Quer dizer, a informação está disponível, porém, somente para aquela pessoa autorizada a acessar a informação. Informação confidencial, eu entendo que é para uma ou um grupo de pessoas que tem privilégio de acessar aquela informação. Tem nível de confidencialidade para ter acesso àquilo, né? Segundo pilar importante, integridade. A informação não é destruída ou não é corrompida. E o sistema também, né? O seu computador passa a ter um desempenho correto, uma funcionalidade correta. Imagina você, aquele trabalho de TCC que eu falei no início. Você trabalhou um ano inteiro em cima daquilo. Falta uma semana para apresentar para a sua banca juradora. Lógico que você não tem backup, porque isso é uma coisa básica, é uma coisa prática, né? A gente acaba não fazendo backup, que é um grande erro, mas enfim. E alguém acessa o seu TCC e resolve destruir, arrancar páginas de texto, mudar texto, substituir todas as palavras do seu texto. Por exemplo, no texto você tem várias vezes a palavra computador. Eu vou lá no Word, substituo o computador por um palavrão, uma palavra de baixo calão e salvo o teu TCC. Conclusão, cadê a integridade do seu documento? Então, a integridade é a informação que você gerou da forma que ela deve ser, da forma que você gerou, tá certo? Ela não pode ser alterada ou destruída durante o seu tempo de vida. E um terceiro ponto seria a disponibilidade. Qualquer um de vocês já deve ter passado pela situação de pegar o celular para fazer uma ligação
e naquele momento a rede está ocupada, não consegui completar a ligação, por alguma indisponibilidade. E aí eu pergunto, não é uma coisa desagradável? E quando você chega para usar o seu computador e seu computador está indisponível, deu um problema qualquer, na máquina, ou num software, num programa da máquina, ou então quando você vai acessar o seu TCC e você descobre que alguém apagou o seu TCC, quer dizer, o seu TCC está indisponível. Então procurem pensar na azia que isso não vai te provocar, né? Na tristeza que isso não vai te provocar. Então, segurança da informação, só para resumir, ela é calçada em 3 pontos: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se cada um de nós começar a pensar nesses 3 pontos, com certeza fica muito mais confortável e muito mais seguro a sua experiência computacional. Ainda falando em experiência computacional, segurança da informação, na verdade, se faz com 3 elementos importantes. O primeiro deles são pessoas. Pessoas capacitadas, pessoas treinadas, pessoas antenadas. Cada um de nós tem que estar informado a respeito dos problemas relacionados à segurança da informação. Quem hoje sai na rua, no meio da madrugada, com o carro, vidros abertos, um relógio bonito de ouro, braço para fora, dando mole para o ladrão? Ninguém faz isso. Por quê? Porque você está informado, você sabe que o mundo lá fora é hostil. Isso é o que eu chamo de uma pessoa capacitada, uma pessoa informada, uma pessoa treinada. Estatisticamente, pessoas treinadas são menos suscetíveis à falha. Então, primeiro ponto para garantir segurança do seu ambiente computacional, garanta que as pessoas que estão perto de você estejam preocupadas com a questão da segurança. Segundo ponto, que é importante, processos. O que são processos? Processo é aquilo que é um passo a passo, é aquilo que tem que ser seguido. Se a Microsoft recomenda que você atualize o seu computador automaticamente usando o Windows Update, isso é um processo. É um processo de atualização que garante a segurança do teu computador. Então eu preciso respeitar esse processo para que eu possa ter como benefício um computador mais seguro, tá certo? Então processo não é burocracia. Processo é passo a passo. São coisas que a gente tem que seguir no nosso dia a dia, ok? Indo mais adiante um pouquinho, tecnologia. Então observem que a gente tem um conceito aqui que muitos especialistas na área de segurança chamam de PPT, Pessoas, Processos e Tecnologia. Aquele que acha que segurança da informação se faz com tecnologia, ele está equivocado, ele tem uma visão dúbia da questão da segurança da informação. Tecnologia é o último pilar que a gente vai se preocupar. Segurança da informação não se faz com um antivírus, não se faz com um firewall, não se faz com um anti-spam, não se faz com um anti-phishing. A segurança da informação se faz com o casamento de pessoas capacitadas, processos bem desenhados e uma tecnologia adequada à necessidade daquela pessoa. Então, se a gente conseguir colocar esses 3 elementos dentro de um mesmo ambiente, você com certeza vai ter um ambiente seguro. Pensando nessa questão de ambiente seguro, é claro, tudo é alvo de ataque, né? E o que pode nos atacar? Quem são aí os milhantes digitais, né? Isso é uma sopa de letrinhas gigantesca, é claro, infelizmente não temos tempo para todos os termos, enfim, mas vamos tentar ressaltar alguns aqui que são os mais importantes. Um nome que hoje está muito em alta é a questão do malware, né? Malware vem de software malicioso em inglês. Ele abrange qualquer tipo de programa de computador que é mal intencionado. De um vírus a um programinha espião, não importa. Tudo isso é malware. Então, malware é o conjunto aí de qualquer aplicação, de qualquer programa mal intencionado, com finalidades mal intencionadas. Vírus. O vírus, em definição clássica, é qualquer programa que funcione como parasita, infectando seus dados, arquivos, ou até mesmo inutilizando-os, tá certo? O vírus ele está dentro daquele grupo de malware, né? Então o malware ele é um grupo, ok? O vírus, a definição clássica dele é isso, é um parasita, como se fosse um vírus aí da vida real, né? Worm. Worm é um verme, é um tipo de malware que usa a rede, ele usa a forma que os computadores têm de se comunicar para se espalhar, então ele vai se proliferando de um lugar para o outro, né? O vírus, ele tem essa função, ele tem essa faceta também de se espalhar. Cavalo de Troia. O cavalo de Troia, como diz a história, é o programinha, né, o presente que você recebe. É um programinha normalmente recebido como um presente. Tem vários exemplos disso. Cartão virtual, né? Você recebeu um cartão, abra para ver o que estão te falando. E você vai ver no final da história não é cartão algum.
é simplesmente um cavalo de Troia que vai invadir tua máquina, vai roubar seus dados ou vai ficar espionando o que você faz. Roubar seus dados, só para a gente finalizar, pode ser sua senha de banco, seu número de agência e conta, e aí depois você vai ver que seu dinheiro sumiu, que alguma coisa aconteceu, e não entende o porquê, até descobrir você já teve muita dor de cabeça, né? Existe também um outro ponto aí que a gente tem falado muito atualmente, que é o rootkit. O rootkit, ele é um malware que corrompe o sistema operacional, com o objetivo de ocultar programas malignos ou furtivos por causa das técnicas de camuflagem, né? Então, o que acontece? Um rootkit, ele consegue acabar escondendo tantos outros malwares dentro do seu computador. Aí você tem o backdoor. O backdoor é algo que hoje em dia não é tão usado com frequência, mas ainda acontece em vários casos. Um computador infectado com um backdoor, ele pode ser controlado remotamente, à distância, sem que você perceba a presença de uma outra pessoa. Quer dizer, eu posso, né, em tese, com um backdoor, manipular o computador de qualquer vítima à distância, né? O phishing, que é aquelas mensagens falsas para enganar a vítima ou até mesmo para roubar dados. Censo do IBGE, phishing, Serasa, banco, agências fiscais, enfim, governo, instituições financeiras não mandam e-mails. Aqueles e-mails de corrente, fulano recebeu essa mensagem e ganhou uma graça do São Beltrano. Passe essa mensagem para 20 pessoas ou senão você morrerá. Isso daí é puro phishing. Isso daí só tem o objetivo de gerar um tráfego muito grande de mensagens na internet. Não vai te agradar, não vai te agregar nada, não vai trazer nenhum benefício para você, ok? Então é importante que a gente tenha esse tipo de cultura. Ainda além disso, o scam. O scam é uma fraude eletrônica. O objetivo disso é lucro financeiro. As fraudes do tipo scam, elas são diferentes do phishing, porque a vítima ela adquire um serviço oferecido, paga por esse serviço, mas nunca recebe o serviço, né? Então também muito cuidado quando você recebe um e-mail aí te vendendo um dado produto, com diversas facilidades de pagamento, assim sucessivamente, tá? Negação de serviço, ataque de DOS, né, que é o Denial of Service. O criminoso ele utiliza um computador para tirar de operação ou tirar o serviço de um outro computador conectado à internet, para gerar indisponibilidade. Lembra que lá atrás nós falamos da questão de disponibilidade? Então, usa-se um ataque de DOS para gerar indisponibilidade. E ainda além do DOS, existe o DDoS, que é muito similar, só que ao invés de eu usar um computador para atacar um outro computador, eu vou usar um conjunto de computadores para tirar de serviço qualquer outro computador na internet. Aí você deve estar pensando, mas quem que vai querer fazer um DDoS no meu computador em casa? Não, no seu computador em casa não. Mas eu posso sim usar do seu computador de casa, que está capenga, que não está atualizado, que você não cuida da questão de segurança dele, eu posso usar para fazer um backdoor nele, por exemplo, para manipulá-lo remotamente sem que você saiba, e utilizá-lo em conjunto com outros computadores de outras vítimas espalhadas no mundo, e com isso eu tenho vários computadores zumbis. E eu controlo todos os computadores. Eu posso fazer com que todos esses computadores ataquem um único destino na internet ao mesmo tempo. Tá certo? Existe um outro programa, um outro malware, que é o ransomware, que são programas malignos que criptografam arquivos do seu computador e depois exigem resgate. Imagina aquele TCC, lembra do TCC? Pois é, ele virou a nossa vítima hoje. Vamos supor que teu computador seja vítima de um ransomware. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele teu trabalho de um ano inteiro, o seu TCC, vai criptografar esse arquivo. Vai deixar o arquivo lá, mas vai criptografar. O que é criptografar? Ele vai embaralhar os dados de tal forma que você não tem acesso ao arquivo. Só que, a partir do momento que eu criptografo o seu arquivo, os dados do seu computador, eu vou exigir um resgate para decriptar aquela informação. Então, eu vou te mandar um e-mail falando, aqui quem está falando é o hacker da periferia ou qualquer coisa do gênero. Eu criptografei, eu bloqueei o acesso ao seu TCC. Se você quiser, você me paga X, que eu mando o código para você liberar o arquivo. Você, apavorado, que precisa entregar o TCC, precisa daquela informação, muito provavelmente você vai ceder e vai pagar o resgate do seu arquivo. Então, ransomware, se a gente parar para analisar, é o quê? Sequestro. Sequestro digital. Só que ao invés de sequestrar uma pessoa, eu estou sequestrando os dados da pessoa. E aí eu cobro para devolvê-los, né? E ainda tem mais um problema muito grande, que é a engenharia social. Engenharia social é algo que afeta qualquer pessoa, principalmente se ela tiver
desligada desse mundo atual e não tiver atenta aos problemas. Todos esses problemas que nós falamos até agora, que não são todos, ainda tem um leque muito grande, para a maioria deles a gente consegue arrumar uma solução. Você tem um problema lá de DOS, então um bom firewall já resolve, um DDoS, assim sucessivamente, né? Agora, engenharia social é ataque que é efetuado contra a pessoa. E quando a gente ataca uma pessoa, as pessoas são vulneráveis. Computadores podem ser seguros, mas pessoas são vulneráveis, né? E aí eu tenho aqui alguns exemplos. Eu tenho um personagem aqui, a gente até colocou a pergunta, você conhece esses personagens, né? Apareceu aí para vocês a foto de um indivíduo. Esse cara, ele é chamado Kevin Mitnick. Ele foi tido aí como um dos maiores hackers da história moderna. Por que história moderna? Porque é um cara da atualidade, ele está vivo, enfim. O Kevin, ele fez muitos estragos durante a vida dele, quer dizer, ele praticou muitas fraudes eletrônicas contra centrais telefônicas, operadoras de cartão de crédito, bancos, enfim. Até que um dia ele foi pego, foi preso, cumpriu a pena dele, inclusive a pena dele termina agora nesse ano de 2007, atualmente ele cumpre a pena em liberdade, mas enfim, ele está quitando a situação dele com a justiça. Hoje ele é consultor de segurança, ele faz diversas palestras de segurança e ele tem uma frase que é bem interessante. Ele fala o seguinte: até mesmo um computador desligado pode ter seus dados roubados à distância. Basta que um engenheiro social habilidoso convença alguém a ligar o equipamento. Então, se você parar para pensar, um computador seguro é um computador desligado? Sim, em tese. Porém, se o engenheiro social habilidoso ligar na tua casa e convencer a sua mãe, a sua filha, o seu priminho ou qualquer pessoa a ligar o computador, segundo a teoria do Kevin, ele não está mais tão seguro. E detalhe, o Kevin ele foi uma pessoa que ele pouco usou o computador para fazer seus crimes cibernéticos. Ele usava a lábia, ele usava o papo. O engenheiro social é um cara que tem o dom da palavra. Ele vai te enrolar, ele vai te enganar. E você vai cair na lábia dele achando que ele é seu amigo. Então, muito cuidado, tá certo? Outro personagem, vocês devem estar se perguntando, nossa, o Einstein era engenheiro social? Não. O Einstein não era engenheiro social, mas ele tinha, na época dele, né, nos tempos mais remotos, ele tinha um pensamento bem interessante. Ele falava o seguinte: apenas duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. E eu não tenho certeza sobre o primeiro. Olha que legal, então na cabeça do Einstein, o universo não é infinito. Porém, a estupidez humana, sim, pode ser infinita. E o engenheiro social, ele aproveita a estupidez humana para se beneficiar de alguma coisa. Ele aproveita aquele momento que o ser humano acredita nele, né, por um ato de estupidez, e acaba roubando suas informações ou fazendo alguma coisa do gênero, tá certo? Então, isso é um mal aí bem crescente nos dias de hoje. Aqueles crimes do pessoal ligar de presídio e falar, olha, escuta, aqui é fulano da polícia, teve um acidente, você tem alguém fora de casa? A pessoa fala, tenho minha filha então, é tua filha mesmo, tua filha acabou de se acidentar, e aí a pessoa do outro lado do telefone já está apavorada, imagina, você receber a notícia que seu filho se acidentou e um policial está te ligando, você já entra em pânico. Nesse momento de pânico, quem está operando o teu cérebro é algo chamado estupidez humana. E é aí que o bandido entra com a história dele. Ele fala, ó, não tem nenhum crime, não tem nenhum atropelamento, a pessoa não se machucou, ela está viva, nós a sequestramos e nós queremos dinheiro para devolver a pessoa para você sã e salva. Se você não pagar, a pessoa morre. E aí, aquilo que era um acidente de trânsito ou qualquer coisa do gênero, automaticamente passa a virar um sequestro. Só que você já foi envolvido pelo engenheiro social com a história do acidente de trânsito. Você já saiu fora do teu eixo emocional. E aí ele se aproveita dessa falha, dessa deficiência, para aplicar o golpe para você. Se você não tem dinheiro, eles querem cartões pré-pagos. Muitas pessoas até hoje vão lá e gastam 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais, 500 reais, não importa o valor, gasta um dinheiro com cartões pré-pagos e passa os números para aquelas pessoas que acabaram de cometer esse delito. E no fim descobrem que tudo não passou de um conto da carochinha. Isso é um ataque típico de engenharia social. Então, pessoal, muita atenção. Inclusive a revista Veja do mês passado, a gente está em março, agora do mês passado, ela trouxe uma matéria inteira falando só disso, né? Então é interessante a gente estar ligado nesses problemas da atualidade. Por falar em problemas,
eu tenho aqui um gráfico onde a gente consegue perceber alguns incidentes reportados espontaneamente ao CERT. O CERT é um dos órgãos aí que se preocupa com a questão de segurança da informação no mundo inteiro. E eu tenho aqui um gráfico Brasil. Isso das empresas que acabam reportando, porque nem tudo é reportado, né? Aquela velha história do crime, as pessoas têm medo de chegar e denunciar, falar eu fui vítima, tal, enfim. A mesma coisa meio que no mundo cibernético. Então a gente tem uma análise aqui de julho a setembro de 2006, onde as fraudes eletrônicas, elas representam aí 18%, né, dos crimes. Scams, 23%, e o worms, 59%. É claro que se hoje vocês entrarem nesse link que eu estou apresentando para vocês, procurem entrar só no cert.br/stats/incidentes, o resto da URL não, que é só uma referência, vocês vão ter os dados mais atualizados, e aí vocês vão ver como esses gráficos eles mudam aí de um dia para o outro de forma significativa, né? Aqueles e-mails fraudulentos que a gente já falado, cartão virtual, aquelas coisas do gênero, sabe? Aqui um exemplo típico, ó. Você recebeu um cartão e aí ele fala aqui no texto um negócio interessante. Oi, acho que você não lembra mais de mim, mas quero te dizer do todo meu coração que jamais esqueci de você. Ponto. Nesse ponto, você já está curioso. Você fala, nossa, mas quem é que nunca esqueceu de mim? Quem me amou assim, tão desesperadamente, que hoje me manda um cartãozinho com tanta saudade? Eu quero saber quem é. E aí você vai lá e clica no link. Quando você clica no link, não tem ninguém que te ame, pelo contrário, né? Não nessa questão, lógico. Pelo contrário, tem alguém mal intencionado por detrás de uma mensagem que está com o objetivo de instalar um malware qualquer na tua máquina, de abrir tua máquina para a internet, enfim, de fazer qualquer coisa, até mesmo apagar todos os seus dados, enfim, fazer qualquer coisa do gênero. Um outro exemplo aqui bacana também, esse é bem nítido de declaração de amor, ele traz um falso cartão virtual, né, de um antigo amor de escola, enfim, e o papo sempre é muito parecido. Olá, quanto tempo, eu me mudei daí para os Estados Unidos, perdemos o contato, mas eu sempre te amei, então quer dizer, se você der atenção a isso, você está correndo um sério risco. Até porque o e-mail, no final, ele está te incentivando a ver um álbum de fotos. Né? Inclusive, ele fala aqui, ó, estou te mandando meu álbum de fotos para ver se você me reconhece. Você, curioso, quer saber quem que é essa pessoa que te ama e que não sumiu da tua vida e você não sabe quem é, você vai lá clicar no link do álbum. E não vai ver pessoa nenhuma, você vai ver um grande estrago no seu computador. Essa que é a grande verdade. Eu sinto em eu ser o, né? Eu gostaria de falar uma coisa diferente para vocês, mas essa que é a verdade. Você não vai ver ninguém que te ame, você vai ver teu computador ser destruído. Microsoft também aqui, ó, atualização de segurança para o Internet Explorer do Windows. Está vendo um e-mail da Microsoft? Esse e-mail é falso. Observem que nesse e-mail tem um link ali, ó, fazer download da atualização. A Microsoft não manda e-mails com links. Não com link que você clique e ele abra um site. Jamais. Se você receber qualquer e-mail da Microsoft com link, você pode ter certeza absoluta que não foi a Microsoft que te mandou. Ok? Os e-mails da Microsoft, quando a gente recomenda que você vá até um link, a gente escreve, vá no endereço http://www e passa o endereço inteiro. Porém, sem link, sem você clicar e ir para o site automaticamente. Tá? Então, e-mails da Microsoft não tem link. Um outro exemplo aqui de cartão virtual, enfim, de amizade. Isso tem tantos outros. Vocês devem conhecer melhor do que eu, devem receber isso com uma certa frequência. Né? Então, é importante que a gente sempre procure ter cuidado com os nossos dados pessoais. Com a internet é muito fácil comprar, realizar operações bancárias, enfim. Só que você acaba ficando exposto ao roubo da sua identidade. Então fique atento, procure seguir algumas precauções para que você reduza as chances de ser a próxima vítima. Quando a gente pensa em cuidados com dados pessoais, primeiro, procure não entrar em sites suspeitos, sites que pregam preconceito, que pregam erotismo, hackers, comunidades suspeitas de violência, enfim, comunidades que fazem apologia a crime. Para que você precisa disso para viver? Não há necessidade. Então não entre nesses sites. Não vá em links que as pessoas mandam por e-mail e falam, olha o acidente com o avião da Gol. Clica aqui. Todo mundo tem um lado, eu não sei porquê, mas tem um lado que gosta de ver essas coisas. E aí você clica lá porque você quer ver foto do acidente. Uma coisa desagradável, mas quer ver. E não necessariamente ali você vai ver as fotos do acidente. Ali você vai sofrer um acidente com o seu computador. Né? Utilizar banco pela internet. Algo
que pode ser feito, porém, somente no seu computador. E se você tiver certeza de que teu computador está 100% atualizado, que seu antivírus está atualizado, que você tem um anti-spyware, que você tem todos os requisitos necessários para que seu computador seja seguro. Porém, jamais utilize banco em máquina de terceiros. Nunca acesse seu internet banking em máquina de terceiros. Nunca num cybercafé, numa lan house. Jamais. Não faça isso. Tampouco faça uma transação com seu cartão de crédito num computador de terceiros. Nunca. Porque esses dados podem ficar gravados naquele computador. Tá certo? Para aqueles que usam o Internet Explorer, uma das dicas é sempre verificar se tem um cadeadinho no rodapé do navegador. Isso sinaliza aí que o site é seguro, enfim, né? E somente fornecer informações pessoais em sites confiáveis. Tá? Ainda pensando nessa questão, jamais revele informações importantes em uma conversa de mensagens instantâneas. O próprio MSN Messenger, ele te traz um aviso diário. Não revele número de cartão de crédito por mensagem instantânea. Ele sempre te dá esse aviso. Tá certo? Então, informações importantes, informações relevantes não devem ser passadas por conversas de mensagem instantânea. Comunique-se apenas com aquelas pessoas que você considerar confiável, tanto na vida pessoal como na profissional. Você está lá no seu MSN, de repente alguém te adiciona, você nunca viu alguém, você não sabe quem é a pessoa. Para que você vai conversar com essa pessoa? Você não sabe quem é, você não conhece? Para fazer amigos, é muito mais gostoso fazer amigos, conhecer pessoas na vida real, não na vida virtual. É muito mais gostoso interagir humanamente do que interagir digitalmente. E tem gente que não pode ver aparecer aquela janelinha lá. Fulano te adicionou, ele nem sabe quem é fulano, ele vai lá e aceita, né? Procure manter todos os seus softwares atualizados. A gente recomenda o seu Windows sempre atualizado, seu antivírus, seu anti-spyware e seu firewall. São 4 elementos aí que são bem importantes, né? Jamais revele rotinas e hábitos da sua vida em sites pessoais, em blogs, em fotologs, em comunidades, como Orkut, por exemplo, enfim. Mensagens instantâneas, essas coisas do gênero a gente não fala. Você não tem que ficar falando numa comunidade do Orkut ou no teu perfil do Orkut qual que é teu nome completo, teu endereço, teu telefone, enfim. Você não precisa pôr teu RG e tua vida ali. Isso pode ser usado contra você. Aliás, 80% dos crimes que hoje acontecem relacionados à engenharia social são oriundos de informações levantadas no Orkut. Eu mesmo já tive a oportunidade de, uma ocasião, fazendo pesquisas no Orkut a respeito de pessoas, para ver os perfis e descobrir o que as pessoas colocam ali dentro. Eu tive a oportunidade de conhecer comunidades que fazem apologia a racismo, comunidades que fazem apologia a drogas, comunidades que fazem apologia à destruição mundial, comunidades ensinando a fazer bomba doméstica, bomba caseira. E vi uma série de perfis com nome, telefone, endereço e assim sucessivamente. Fotos da família. Isso tudo são elementos para que o bandido chegue até você. O bandido olhou lá no Orkut uma foto da tua família, vê você e seu filho. Aí tem teu telefone e teu endereço. Nada mais justo do que ele descobrir a hora que teu filho está fora de casa. Aliás, desculpa, nada mais injusto, né, com você. Justo para ele. Descobrir a hora que teu filho vai para a escola. Isso é muito fácil, eu ligo. De repente, a empregada da casa revela essa informação para mim. Na hora que teu filho estiver fora, eu falo que sequestrei teu filho e que se você não me der dinheiro, eu vou matar teu filho. E ainda dou características. Eu falo, olha, ele é loirinho, assim, assim, assim. Você é alto, tem o cabelo assim, assim, assim. Por quê? Porque eu vi a tua foto no Orkut. Você mostrou sua vida para mim. Esse é o problema, tá certo? Então, cuidado com esse tipo de atitude na internet. Jamais abra alguma coisa que venha anexado a um e-mail de estranho. A menos que você esteja esperando aquela mensagem com aquele anexo, né? Se você não sabe quem é a pessoa, se você não estava esperando, não tem por que abrir, ok? Desconfie sempre antes, para depois confiar. Entre o sim e o não, eu costumo dizer, prefira sempre o não. Ah, vou abrir esse e-mail que eu não sei de quem é ou não vou abrir. Não, não vou abrir, não sei de quem é, não pedi, então já deleta e ignora. Tudo bem? Algumas práticas comuns aí que a gente recomenda dentro da empresa, do local de trabalho, é o seguinte: você procure respeitar sempre a propriedade intelectual. Em casa também. Hoje em dia é muito fácil, a molecada chega lá na internet, precisa fazer um trabalho, entregar para a escola, vai lá, copia, cola, pum, acabou. E a propriedade intelectual disso? É crime. Desrespeito à propriedade intelectual é crime. Detalhe, se teu filho menor de idade comete um delito contra a propriedade intelectual de uma obra,
Quem responde o processo é você, não é ele. Dentro da empresa, uma empresa, tem lá um quadro de funcionários. Um funcionário de menor escalão cometeu uma fraude usando um sistema computacional. Quem responde pela fraude, além do funcionário de menor escalão, é o chefe dele, o dono da empresa, e assim sucessivamente. Todo mundo passa a ser réu solidário. É a nova Constituição, é o nosso novo Código Penal. Inclusive, depois eu vou passar um site para vocês que vocês podem ter acesso a uma cartilha de segurança que tem exatamente essa questão jurídica, tá? Jamais procure copiar, modificar, divulgar qualquer dado ou informação da empresa sem a devida autorização, também é uma boa regra. Sua senha, ela é pessoal, não deve ser compartilhada. Todas as senhas são pessoais, tanto na empresa quanto na vida particular, tá certo? A senha, ela é sempre a base de segurança dos sistemas. O que é feito com a senha automaticamente é atribuído a você. Você que sabe a senha, você entrou no sistema, você fez, você deixou de fazer, ok? Então procure sempre respeitar esses elementos. Áreas de acesso restrito. Se ali está escrito acesso restrito, é porque você não pode entrar, respeita isso. Pode ter um risco para a sua vida atrás daquela porta. Não seja curioso. Normalmente em ambientes fabris a gente vê muito áreas de acesso restrito. Por quê? Porque para você andar numa área daquela, você precisa de um equipamento de proteção, que é chamado de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Naquela área restrita, você precisa ter um treinamento para poder andar ali, você precisa de um capacete, você precisa eventualmente de um protetor auricular. Então é restrito, as pessoas para entrarem ali, elas têm que estar capacitadas. Lembra do que eu falei agora há pouco? Pessoas capacitadas são menos suscetíveis a falhas, ok? Então, pessoal, cuidado aí, principalmente com senha, eu costumo bater muito nessa mesma tecla. Troque suas senhas em intervalos frequentes, procure não usar nomes de familiares, não use números sequenciais ou letras sequenciais de teclado, SDFG, C cedilha LKJH. Não, procura fugir disso. Não responda a mensagens que não são solicitadas, famoso spam, ok? Utilize substituição de letras por outros caracteres na tua senha. Eu coloquei aqui um exemplo, uma palavra chamada password, né? Como é que eu poderia escrever password de uma forma um pouco mais complexa e que eu lembre? Tá lá, ó, p@ssw0 no lugar do O, RD e arroba no lugar do A. Né? E assim sucessivamente. Até alguns outros exemplos aqui. Ó. O que está escrito aqui? Ok, para quem falou técnicos, muito bem, parabéns. Só que está escrito de uma forma diferente. E aqui? Para quem falou batatinha também, é uma senha, batatinha. Só que está 8 arroba, T, exclamação, N, tralha, A. Aqui, ó, batatinha. Né? Fica muito mais difícil de alguém tentar descobrir essa senha. Você sabe, você consegue ler isso daqui, qualquer pessoa também consiga ler, mas senha não é para ficar escrevendo post-it. Senha não é para ficar colando na tela do computador, senha você tem que memorizar, ok? Bom, no ambiente doméstico, o que a gente recomenda? Primeiro, mantenha todo o seu computador sempre super atualizado. Procure navegar somente em sites seguros da internet. Crianças, adolescentes em casa, conscientize-as que do outro lado do computador, quem está lá pode não ser realmente quem diz ser. Ensine seus filhos ou sobrinhos, enfim, seus familiares menores que você, a não disponibilizar informações pessoais da família. Em nenhum serviço, tipo Orkut, MySpace, nada disso, ok? Atenção redobrada com as crianças, porque elas são as maiores vítimas. Por falar que as crianças são maiores vítimas, eu gosto de falar e provar. Eu tenho aqui um gráfico que é oriundo do Conselho Tutelar de São Paulo, que mostra as crianças vítimas de crimes virtuais. A barra rosa, né, crianças do sexo feminino, e a barra azul, crianças do sexo masculino. Observa que de 5 a 10 anos, a incidência é muito grande. De 11 a 14, de 15 a 18. De 19 acima, começa a ser um pouco menos suscetível. Porém, você observa aqui que na fase infantil e juvenil, eles são muito vulneráveis, né? E aí eu me pergunto, você sabe o que seu filho fica fazendo na frente do computador, quietinho lá no quarto? Às vezes não sabe, né? Hoje em dia, a criança está no quarto, o adolescente está no quarto, a gente dá até graças a Deus, fala, ai que bom, tá na internet e não está na rua. Não sei o que seria pior nos dias de hoje. Não estou dizendo que a rua é mais segura, mas enfim, a ameaça que existe na rua, também existe ameaça na internet. E a gente não está preocupado com isso. Então eu vou dar 10 dicas aqui rápidas para que vocês ensinem aí seus filhos ou seus familiares menores, jovens, para que eles se tornem mais seguros na internet. Primeiro, incentive seus filhos a compartilhar sempre as experiências na internet com você. Divirta-se na internet junto com seus filhos. Procure arrumar um tempo na sua vida para estar perto dos seus filhos, do seu sobrinho, do seu irmãozinho, enfim.
Ensina ele a navegar seguro na internet. Passe algum tempo da sua semana com ele na internet. Brinque com ele na internet. Com isso, você vai criar um laço de amizade. E aí, o que acontece? Esse laço de amizade passa a ser um laço de confidencialidade. Quando ele sentir alguma coisa que o deixe desconfortável, ele vai acabar reportando isso a você porque ele confia em você, né? 2, ensine-os a confiar em seus instintos. Se alguma coisa online fizer com que eles se sintam nervosos ou desconfortáveis, eles devem contar para um adulto imediatamente, tá certo? Se seus filhos visitam salas de bate-papo, ou programa de mensagens eletrônica, videogame online, essas coisas, ensine eles que a internet exige, né? É uma boa prática que você tenha um nome de identificação. Ajude eles a trabalhar com um nickname que não revele a identidade deles, ok? 4, insista para que nunca informem seu endereço residencial, número de telefone. Acho que é a quarta ou quinta vez que eu falo isso nesse vídeo. E é importante que vocês tenham essa sensibilidade. 5, ensine seus filhos que a diferença entre certo e errado na internet é a mesma que na vida real. Eu me lembro quando eu era mais jovem, meu pai falava, não abra a porta para estranhos. Até hoje eu não abro a porta para estranhos. Agora a gente tem que ensinar os filhos a não abrir o computador para estranhos. Mudou a ferramenta, o conceito é o mesmo, né? Mudou o tempo, mas o conceito é o mesmo. 6, mostre a eles que respeitar os outros online é importante tanto quanto respeitar na vida real. Regras de bom comportamento não mudam pelo fato deles estarem atrás de um computador. Inclusive, crimes de injúria podem ser na vida real ou na vida digital. E lembrando que se um menor comete um crime de difamação, injúria, calúnia, ele não vai responder o processo, e sim o responsável por esse menor vai responder o processo. 7, insista para que seus filhos respeitem a propriedade dos outros, a propriedade intelectual. Explique para eles que fazer cópias ilegais do trabalho de outras pessoas, como música, videogames, qualquer outro programa, isso é roubo, você está roubando informação, você está desrespeitando a propriedade intelectual de uma outra pessoa e é crime no Brasil, ok? 8, diga a eles que não devem nunca encontrar amigos virtuais pessoalmente. Amigos virtuais devem ser amigos virtuais. E na vida real, eles podem não ser o que eles falaram que eram lá na sala de chat, lá na instant messaging, ok? Amigo da vida real, vida real. Amigo virtual, virtual. Muito cuidado com amigos virtuais que passam para a vida real. Esteja atento, esteja atento. Procure saber o que teu filho está fazendo lá no computador, quietinho no quarto, trancadinho, ok? Ensine a eles que nem tudo que leem ou veem online é a expressão da verdade. Encoraje-os a perguntar para você se eles tiverem dúvida. Pai, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Eu li na internet tal coisa. Nem tudo que está lá é a verdade humana, tá certo? Então é importante que eles tenham esse sentimento. E para finalizar, controle as atividades online dos seus filhos. Procure determinar padrões para que ele possa acessar a internet. Tem uma criançada que passa o dia inteiro na frente do computador. Final de semana, chega na sexta-feira depois da escola, gruda no computador e só larga no domingo. Espera aí, as outras brincadeiras de criança, onde é que elas estão? A criança precisa ter infância, a criança precisa ter juventude. O computador faz parte do crescimento, faz parte da formação do indivíduo, mas não é somente isso. A criança precisa jogar bola, precisa se alimentar, precisa dormir na hora certa, enfim, tem outras necessidades. E a gente acaba esquecendo disso, tá certo? Então, pessoal, aí ó, fica uma dica. No site do Navegue Protegido, é uma campanha que eu cuido junto com a Microsoft. Nós temos uma série de dicas de segurança, né, na questão de conscientização de segurança, nível de gestão de pessoas. Então acessem lá o www.navegueprotegido.org. Inclusive temos uma cartilha muito legal que fala a respeito de conduta na internet, e essa cartilha ela amarra problemas relacionados à conduta na internet com crimes da vida real e a sua penalidade legal. Essa cartilha foi escrita por um grupo de advogados que nos ajudam no Navegue Protegido. E eu recomendo a todos aí a leitura do site, é um site bastante agradável, inclusive para a criançada, tem um hot site lá do Seninha, ensinando a criançada a navegar seguro na internet, ok? No mais, para maiores informações, vocês podem sempre estar recorrendo ao TecNet.
né? Precisa entrar em contato com o Manzano, enfim, com quem você quiser. O TechNet ele está lá exatamente para ser um canal entre nós. Então nós temos fóruns do TechNet, que é um grande guia para tirar dúvidas, para descobrir coisas, aprender sobre tecnologia Microsoft. Nós temos os laboratórios virtuais, que eu gostaria de encorajá-los a fazer, aqueles que têm um desejo técnico de aprender muito mais, estão lá, estão públicos no site do TechNet. Temos os webcasts que são frequentes, né? E é bacana também, é uma forma da gente se encontrar e da gente se atualizar. Existe a subscrição do TechNet, que você vai estar recebendo news, informações, enfim. Quer dizer, o TechNet, pessoal, o Microsoft TechNet, ele é um universo de informação para o profissional de tecnologia nos dias de hoje, é uma comunidade muito grande, nós temos contato direto por lá, e eu os convido aí para aqueles que não têm o hábito de frequentar o TechNet, que frequentem, que com certeza vai ser muito bacana os nossos encontros virtuais seguros no TechNet. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado e que essas informações sejam úteis para você no seu dia a dia. Muito obrigado.